Bota Não, porque Esse foi pessoal verdade. Eu fui traída mesmo, levei chifrão, o boi, Finalmente, Simone revelou o que destruiu o relacionamento com Alexandre Pires. E não foi um término comum. Ela falou de ciúmes obsessivos, traições nos bastidores e de uma dor devastadora que quase ninguém conhecia: a perda de um filho. Mas o momento mais tenso veio no fim do relato. Simone explicou por que o nome passou a ser sussurrado nos bastidores e reacendeu a dúvida que atravessou décadas. Carla Perez entrou nessa história por acaso? Ou existiu algo que nunca foi contado? Fique até o final. Um detalhe muda tudo. Simone não foi apenas uma criança famosa. Ela se tornou o rosto de uma geração inteira. Aos 7 anos, já trabalhava sem parar e conquistava o Brasil com um sorriso fácil e uma voz doce que marcou a infância de milhões. O Balão Mágico transformou aquela menina em fenômeno nacional. Milhões de discos vendidos, audiência gigantesca, carinho do público por todo o país. Crescer sob os holofotes não foi escolha, foi destino. O Brasil a viu criança, adolescente e mulher, sempre exposta, sempre cobrada, sempre no palco. E talvez seja exatamente aí que essa história começou a mudar. Enquanto isso, Alexandre Pires surgia de outro universo, o dos palcos lotados e dos sucessos românticos do grupo de pagode Só Para Contrariar. Com seu timbre inconfundível e carisma natural, ele transformou o grupo numa febre nacional, arrastando multidões e dominando as rádios com hits que definiriam o verdadeiro som dos anos 90. Jovem, talentoso e no auge da fama, Alexandre era o principal rosto do pagode romântico. Até hoje, não fica muito claro como os dois se conheceram, apesar do encontro não ser tão surpreendente, já que os dois viviam no meio do entretenimento. O ponto é que, nos anos finais da década de 90, o amor entre os dois nasceu sob os holofotes e também marcado pelo desejo de intimidade. O relacionamento durou 3 anos e foi bastante intenso, pois ciúmes, idas e vindas e reconciliações apaixonadas faziam parte da dinâmica do casal, assim como os jantares discretos, viagens entre shows e aparições públicas que moldaram uma história que rapidamente ganhou as páginas das revistas. Para muitos, eles pareciam o casal dos sonhos, jovens, bonitos e talentosos, unidos por uma química que o público percebia até à distância. E para Simone, Alexandre parecia sim ser o amor da vida dela. Mas os bastidores, por sua vez, não vivem de fantasia. A rotina de turnês, entrevistas e ensaios minava o equilíbrio emocional de ambos. Cada ausência se tornava motivo de tensão, cada boato uma faísca de insegurança. A pressão para manter a imagem perfeita era constante, e o romance começou a mostrar as primeiras rachaduras. Em meio a esse turbilhão, Simone enfrentou um episódio doloroso. Em 1999, ela sofreu uma gestação interrompida de forma natural, algo que abalou profundamente a relação deles. O casal, ainda muito jovem, tentou preservar a privacidade e seguir adiante, mas o trauma deixou marcas. O que o público via como uma história de amor encantada era, por trás das cortinas, uma relação exaustiva, feita de paixão e vulnerabilidade. Os dois tentavam equilibrar o brilho do palco com as tentações e as sombras da vida real. Mas esse desafio começaria a cobrar seu preço nos anos seguintes. O que parecia um romance perfeito começou a ruir de forma silenciosa, até se transformar em um dos episódios mais comentados da cultura pop brasileira dos anos 90.
em uma época cujas informações nem sempre eram divulgadas logo após os fatos. Pois somente depois do término que Simone surpreendeu o público ao revelar a verdade por trás dos fortes boatos que ganharam a mídia ao fim do relacionamento em 1999. A cantora e apresentadora confirmou que havia sido traída por Alexandre Pires com a estourada Carla Perez, que vivia um grande sucesso como uma das dançarinas do grupo El Chan. Não, porque foi verdade, eu fui traída mesmo, levei chifrão, o boi, mas... A confissão se deu em entrevistas e podcasts, com a franqueza de quem já não precisava mais esconder as próprias feridas nem preservar uma imagem falsa sobre os fatos. Simone Pires foi traída mesmo. Levei chifrão. Na época queria matar a Carla Perez. Ela admitiu. Na época eu queria matar a Carla Perez, queria colocar ela enforcada, ou então tacar igual a Maria Madalena. Sério? Os veículos garantem que, na época da descoberta, Simone não sabia que estava grávida. Assim, descobrir sozinha a traição coincidiu com a interrupção involuntária da gravidez. A revelação da artista, além de surpreender os fãs e a imprensa, também reabriu memórias de um tempo em que a exposição das celebridades era voraz. Você canta os homens? Não canto os homens, não. No caso mesmo dele, que saiu isso pela mídia, foi porque a ex-namorada dele começou a divulgar que eu ia atrás dele. Coisa que não acontecia, eu só fazia dar o retorno, né? Ele me ligava e retorna. Para Simone, a traição não foi apenas um golpe emocional, mas um colapso simbólico da imagem construída a duras penas. A menina prodígio, que cresceu sob refletores, agora enfrentava sua maior vulnerabilidade diante de todos. E precisava fazer isso de cabeça erguida. O impacto foi profundo. Simone se recolheu, evitando aparições públicas, cancelando entrevistas e recusando convites para eventos que pudessem colocá-la frente a frente com Carla Perez. Nem tá no mesmo programa, que isso, era caso de família, era um trem de voadora. Nesse meio tempo, o silêncio absoluto de Alexandre apenas amplificou as especulações. Sem uma palavra desmentindo ou explicando o que havia motivado a separação, a ausência de respostas transformou o rumor em um fato consumado nos olhos da opinião pública. Amigos próximos relatam que a cantora viveu um período de solidão e abatimento emocional, mergulhada em sentimentos de desconfiança, vergonha e tristeza. Afinal, por trás da força que sempre demonstrou, havia uma jovem mulher tentando lidar com o peso da desilusão e o julgamento coletivo. Em entrevistas posteriores, Simone admitiu que o relacionamento com Alexandre já apresentava sinais de desgaste e desequilíbrio antes mesmo da traição. Essas palavras, ditas com anos de distância e num tom sereno, revelam uma Simone mais consciente de si. A artista entendeu que o amor idealizado de sua juventude estava misturado a padrões de controle e carência que só o tempo permite identificar. Apesar de tudo, o fim da relação foi discreto, sem comunicados oficiais nem brigas públicas. Alexandre se lançou em carreira solo, mergulhado em novos projetos e no sucesso crescente, enquanto Simone, por outro lado, passou a enfrentar uma das fases mais desafiadoras de sua vida, entre crises emocionais, episódios de depressão e dificuldade em confiar novamente. Ela precisou reconstruir não apenas sua imagem, mas sua própria autoestima. Felizmente, o trauma da traição se modificou com o passar do tempo. Aos poucos, a raiva contida deu lugar ao aprendizado e, posteriormente, ao perdão. O reencontro dos dois, no Carnaval de 2025, teve um sabor simbólico. Diante das câmeras, aparentemente livre de rancor, Simone sorriu com serenidade e declarou: "Ali,
Simone demonstrou algo que talvez buscasse há décadas: a capacidade de transformar a dor em leveza. A traição, o sofrimento e o silêncio tinham sido convertidos numa narrativa de superação. Sua história com Alexandre Pires, que começou como conto de fadas e terminou em silêncio, hoje é lembrada com ternura e aprendizado. Quanto ao outro lado, Simone também já deu demonstrações e declarações de que superou-as com Carla Perez. Apesar de ter assumido que, na época, ficou enfurecida com a dançarina, chegando a lhe desejar mal e que ela sofresse, especialmente porque ela e Alexandre Pires assumiram uma relação oficial pouco tempo depois. Essa situação mudou. Hoje em dia, as duas se gostam e têm admiração mútua. Em sua participação no podcast Papagaio Falante, Simone contou que na primeira vez que conversou com Carla Perez, nos bastidores de um programa de televisão, Carla estava grávida, já casada com o cantor Xande, vocalista do grupo de axé Harmonia do Samba. Hoje não, eu gosto muito dela, tanto é que a primeira vez que eu conversei com a Carla foi quando eu a vi grávida num programa de televisão. Eu cheguei perto dela e falei assim, vamos parar com essas besteiras, porque você já tá casada. A cantora ainda acrescentou que segue Carla e toda a família dela nas redes sociais, pois adora a todos, garantindo que elas até se falam por mensagens nas redes sociais. Fala uma coisa, eu sigo a Carla, eu adoro o Xande, adoro a família da Carla. Essa superação explica por que, quase 30 anos depois da separação com Alexandre Pires, Simone decidiu quebrar o silêncio. Em entrevistas, lives e participações em podcasts, a cantora revelou detalhes do passado com uma maturidade que impressionou o público e os fãs. Sem mágoa, mas com lucidez, ela relembrou os erros, as dores e os aprendizados vindos de um recorte de um tempo que pode ser resumido com suas próprias palavras. Isso são coisas de momento, né, gente? A gente tá no relacionamento, a gente é criança, a gente tem 19 anos. Mas como é que tu namorava o Alexandre Pires, aí descobriu que ele tinha ficado com a Carla Perez, Alexandre Pires também é levado esse rapaz. Mas, sem dúvidas, entre aquele romance adolescente e a mulher que se apresentou novamente à mídia tempos depois, há uma longa trajetória marcada por outros relacionamentos intensos, frustrações e recomeços. Ele era novo, esse certo? garoto... Não vamos julgar as pessoas. Olha, ele era novinho, ele tava no auge de tudo. Depois de Alexandre, Simone viveu o casamento mais conhecido de sua vida pública, sua união com o rapper Afroxis, ex-integrante do grupo 509, e o relacionamento enquanto o rapper estava preso, ficando grávida pouco tempo depois. O casal, que oficializou a união 5 meses após o nascimento do primeiro filho, protagonizou momentos de amor e turbulência, entrelaçados por aparições em programas e colunas de celebridades. Em 2003, nasceu o segundo fruto da relação, que chegou ao fim em meados de 2004. Uma separação cercada por especulações e desabafos emocionais. Em entrevistas recentes, Simone admitiu: "Me arrependo de ter me entregado tanto a relações que me fizeram esquecer de mim mesma." A cantora também se abriu sobre o sofrimento de visitar Afroxis no presídio, durante o período em que ele estava detido, afirmando que era muito humilhante passar pelas revistas para visitá-lo na cadeia. Aí aconteceu tudo o que aconteceu. Enfim, fiquei grávida, e aí começaram a sair várias notícias falando cada coisa absurda. Eu tive que me pronunciar e eu fui muito julgada. Por exemplo, eu andava no mercado onde eu moro, as mulheres, qualquer pessoa, mudava de lugar. Após o término com a Afroxis, outros relacionamentos vieram, alguns deles breves, outros marcados por ciúmes, desconfiança e repetições do passado. A cantora chegou a admitir que viveu um relacionamento abusivo com o seu ex-noivo, o músico Felipe Rodrigues, no qual se anulou emocionalmente para tentar manter a estabilidade. Foram acontecendo situações que acabaram nos afastando. Eu acho
que eu deveria ter sido mais bem cuidada, talvez, recebido mais carinho. Ela é uma coisa, depois parece que ela se transforma em outra pessoa. Ela admitiu que confundia amor com dependência emocional. Passei anos tentando consertar pessoas e me perdi no processo, mas foi em 2022 que veio um dos maiores desafios de sua vida: o diagnóstico de câncer no intestino. A notícia abalou fãs e amigos, mas a Simone enfrentou o tratamento com coragem e transparência, compartilhando cada etapa nas redes sociais. Internações, sessões de quimioterapia e cirurgias foram acompanhadas por mensagens de fé e esperança. Simone de agora, eu acho que é uma Simone de superação, né? Acho que é uma Simone de garra, de muita fé e de muita superação. E de muito aprendizado. Ela declarou em entrevista à CNN Brasil, emocionando o país. Durante o tratamento, porém, sua vida pessoal voltou a ser abalada. Ela terminou o noivado com o sertanejo Felipe Rodrigues após descobrir uma traição, desta vez enquanto lutava contra a doença. Apesar do sofrimento duplo pela doença e pelo abandono daquele que seria seu parceiro para toda a vida, Simone mais uma vez reagiu com resiliência. E passar por esse processo acreditando e tendo muita fé e sendo feliz. Mesmo passando por um processo muito doloroso. Você pode escolher os dois caminhos. Ou você fica na piedade, ou você fica, vamos embora, vamos vencer isso, entendeu? No auge do tratamento, chegou a desabafar sobre o peso dos julgamentos e da dor de enfrentar rumores. É doloroso quando alguém afirma que uma pessoa com câncer é culpada pela própria doença. Ela disse à revista Quem, destacando o preconceito e o desgaste emocional. Mas, em 2023, veio a grande notícia. Simone anunciou a remissão completa do câncer, após um tratamento milionário e meses de internações. Ele me falou assim, quando foi feita a cirurgia? Eu falei pra ele, que cirurgia? Eu falei, eu não fiz cirurgia. Ele falou, como não? Não tem mais nada aqui. Eu falei, como é que é? Ele falou, não tem nada mais. Eu comecei a chorar demais. Em 2025, atualmente com 49 anos, a artista leva uma vida mais reservada, desenvolvendo seus projetos longe dos holofotes diários, mais próxima do público que a viu crescer. Usa as redes sociais para compartilhar mensagens de fé, autocuidado e gratidão, além de momentos com os 4 filhos. Definitivamente, Simone é uma mulher que aprendeu a rir do próprio passado e a transformar cicatrizes em força. Lembrava desse romance tão comentado nos anos 90? O que mais chocou? Se essa história te surpreendeu, deixa o like agora. Isso ajuda muito o canal. Se inscreve e ativa o sino das notificações, porque toda semana tem revelações que quase ninguém tem coragem de contar. Fica com a gente. A próxima história pode ser ainda mais chocante.